Olá, bem-vindos a mais um Lado a Lado. Hoje um Lado a Lado diferente, né? Eu tenho mais do que gestores, eu tenho os editores aqui do meu lado. É um prazer ter aqui Felipe Arraes, Bruno Merola, parte do time que escreve o relatório Os Melhores Fundos de Investimentos da nossa parceira Empíricos. E hoje o foco é a gente conversar sobre o novo produto que a gente está lançando, né? Mais um produto dentro da família do Melhores Fundos, só que agora é um primo que vem aí do estrangeiro, né? O FOF Melhores Fundos Global. Gente, obrigado aí pela presença de vocês no meio de dias turbulentos aí que estamos todos vivendo com crise, mas é um prazer estar com vocês e a gente poder esmiuçar aí a natureza desse novo produto. E, assim, vou começar direto com a dúvida. Puxa, qual é a motivação de vocês terem escrito uma recomendação, né, e uma carteira, pensar numa carteira para o exterior, né, no meio de uma situação inesperada, né, onde estamos todo mundo vivendo aí um cenário de crise, recessão, né, investidores assim aflitos com como defender seu patrimônio. Qual é a motivação por trás disso? Acho que eu posso falar um pouquinho da motivação e o Bruno aqui completa com a visão dele sobre esse momento do lançamento. Primeiro, assim, a gente veio de um movimento forte de queda de taxa de juros, a gente já vinha falando isso, que agora sim vai fazer sentido o brasileiro olhar para fora e querer diversificar, querer botar o pezinho em ativos com um pouco mais de risco, né, em busca de retornos, dado que agora a renda fixa não paga o mesmo potencial de retornos que pagava anteriormente, né? Então, esse foi o primeiro passo, ver essa motivação. Depois vem a questão do desconhecido, né? O nosso home bias é muito grande, né? O viés de se investir em ativos que a gente conhece, né, do Brasil. Então o brasileiro começa a olhar, tem um medo. Eu tenho vontade de ir para fora, eu gostaria de ter parte da minha carteira dolarizada em ativo exterior, mas eu não sei muito bem como. Então essa dor é normal do investidor, o como fazer, você tem medo, quando você não sabe direito o que fazer, às vezes você prefere não fazer. Uhum. Então essa solução da carteira global, de a gente começar a estudar esses mercados e trazer uma solução de um fund of funds que pudesse acessar o mundo, é para atingir essa dor do investidor que antes não tinha a ferramenta para fazer isso. Então foi primeiro uma motivação do cenário, e a pessoa começa a olhar... Cenário brasileiro, né? Uhum. Quer dizer, aquela ideia, exato. Taxa de juros caindo, o investidor vai ser empurrado para olhar para outras alternativas se ele quiser ir atrás de retornos mais altos. Isso, né? Perfeito. E aí a segunda coisa é a ferramenta, como fazer. Hoje tem a parte burocrática, você vai fazer conta no exterior, não é uma coisa tão trivial. Vai acessar a classe de varejo, nosso câmbio fica complicado, sempre você ficar fazendo remessas de envio de dinheiro. Tem toda essa parte operacional que a gente conhece, e a ferramenta do Fund of Funds, eu acho que ela é muito prática e eficiente para fazer esse investimento. Então estou muito feliz com essa iniciativa, acredito que é uma vitória não só nossa, mas do investidor que pode, né? Eu falando com pessoa física investidor, eu acho que é uma solução boa para minha carteira de investimentos pessoal, estou muito feliz com esse fundo. E agora, sobre o cenário, no meio do tiroteio, tá lançando esse aqui, coronavírus, choque de petróleo. Aí, se você quiser dar uma cor sobre isso, que é uma dúvida realmente do investidor, né? Eu acho que essa é a grande classe que faltava, né, no mundo de fundos pra gente ali. Calhou de ser nesse momento, a gente já vinha estudando isso. Tá no forno há muito tempo. Tá no forno há um pouco mais de 6 meses, a gente vinha trabalhando junto com as casas parceiras para conseguir fazer isso. Calhou de ser nesse momento, mas a gente sempre fala a tese de diversificação, né? Então a gente... por exemplo, alguém agora, nesse momento, que queira fazer um investimento numa carteira diversificada, faz todo sentido, porque faz sentido fazer isso em qualquer cenário. Sim. Então, se está na euforia, se está na crise, se está na baixa, na alta, você deve comprar uma carteira diversificada. Eu acho que o FOF Global ele vem para ser uma carteira internacional diversificada por si só e completar a diversificação global do investidor brasileiro. Então, eu acho que isso faz todo sentido. Quando me perguntaram sobre como é que era o desenho do fundo, eu usei a seguinte imagem. Eu falei, o FOF Melhores Fundos que a gente tem no Brasil, ele já tem uma diversificação de classes de ativos, né? Porque a carteira é bem balanceada entre vários classes de ativos. E depois vocês vão falar, mas o global é ainda mais, né? Porque o mercado lá é bem mais amplo. Depois tem a diversificação de estar com os melhores gestores, né? Equipes e cabeças e times super... não só consagrados, mas super estruturados. E, de novo, lá fora os times são ainda mais robustos, ainda maiores, as opções são mais abertas. No global, você ainda tem a diversificação geográfica, né? Porque
no nosso aqui no Brasil, você está só investindo em fundos brasileiros, lá fora você está investindo em fundos americanos, fundos da Europa, fundos da Ásia, né? Tem uma diversificação geográfica e ainda tem um quarto nível de diversificação, né? Nessa pilha aí de diversificação, que é você estar investindo na moeda base dólar, em alguns casos até em euros, mas contra um portfólio que é marcado em reais. Então, né, você ainda tem o efeito cambial no meio disso. Então, se for comparado com melhores fundos que já tem duas dessas qualidades de diversificação, aqui você está empilhando quatro, né? E que eu acho que, assim, mais ainda em momentos de crise, né? A gente está vendo o que está acontecendo, assim, talvez mais importante do que o movimento da Bolsa aqui no meio dessa crise, o próprio movimento do câmbio, né? Se a gente pensar um ano atrás, o câmbio estava quanto? 3,60, 3,50, estamos hoje namorando aí com 5 e mais. Exatamente. Eu acho que você olha Brasil, você tem quantas classes no Brasil? Você tem pós-fixados, pré-fixados, inflação, multimercados, bolsa e imobiliários alternativos. Basicamente essas 7, 8 classes aqui. Você olha lá fora, só em renda fixa você já tem umas 5 diferentes. Então você tem renda fixa, como você falou, renda fixa europeia, renda fixa americana, renda fixa de emergente. O nível de rating, ou seja, de classificação de risco de crédito, difere entre os países e entre os tipos de renda fixa. Então você tem o high grade, que é o melhor avaliado, o high yield, que é o de risco um pouco maior. Em equities, ou seja, em bolsa, você tem todos esses países, moedas diferentes. Então, enquanto aqui no Brasil a gente vai ter 6, 7 classes, eu falei 7, 8, né? Subclasses, lá fora você vai ter 15, talvez, subclasses. Então você, de fato, acaba tendo um número de diversificação maior e um número de fundos maior também na carteira, porque faz sentido ser assim. Então, eu acho que é uma coisa muito nova para o brasileiro você ter isso. Inclusive, você ter não só dolarizado, como você falou, mas outras moedas, o brasileiro nem pensa em investir em outras moedas. Então, essa opção é muito importante. Eu acho que vai ser até um aprendizado agora para o brasileiro saber como encarar um ativo dolarizado dentro da sua carteira. Uma dúvida que pode surgir é a questão de, putz, mas eu já tenho cambial, esse fundo dolarizado vai ser minha proteção, não vai? Acho que vai ser um novo pensamento. Eu faço até aquela brincadeira, assim, quando você viaja para o exterior, você vai comprar um cafezinho, aí você faz a conversão na hora antes de comprar. Aí você tem que pensar um pouco mais nisso, encarar que você tem agora uma carteira em dólar. Sim. E você pensar que você está fazendo a manutenção do seu poder aquisitivo em dólar ao longo do tempo. E faz todo sentido que a gente está num país emergente, faz todo sentido a gente ter uma alocação em moeda forte e carregar isso ao longo do tempo. Exato. Agora, vamos, o Bruno tocou em alguns assuntos, falar um pouco de como é que vocês pensaram a estrutura da carteira, né? Então, a estrutura da carteira tem várias classes de ativos e dentro das classes de ativos tem várias subclasses, né? Como é que é a cara um pouco do portfólio? Eu sei que esse vai ser um portfólio, quer dizer, dinâmico, né? Ao longo do tempo, mas como é que assim, como é que está a construção dessa pizza aí de diferentes exposições? O primeiro passo que a gente fez foi a parte de estudo, foi de estudar as classes de ativos que ganharam dinheiro ao longo do tempo. Tem um retorno esperado positivo, isso é um pouco esperado até naquela filosofia do Santo Graal, de você procurar pontes de entrada quanto mais descorrelacionadas possível para tentar minimizar a sua volatilidade, etc. Uma vez que a gente estudou e achou as classes de ativos que a gente gostaria de ter, a gente começa de fato a montar a nossa pizza. Então, quando a gente fala na parte de renda fixa, a gente tem lá desde o caixa, a gente tem Tesouro Americano, US Treasury, a gente tem US Investment Grade, né, que são aqueles títulos de crédito de melhor rating de crédito. Aí a gente vai para mercado emergente, a gente tem Global Investment Grade e tem Global High Yield, que é aquele crédito mais apimentado. Então, só em renda fixa a gente tem várias camadas e a gente está procurando os melhores parceiros, as casas que têm maior proficiência em gerir esse tipo de ativos para compor a carteira. E essa quebra continua. E aí, quer dizer, então dentro de cada uma dessas subclasses dentro da renda fixa que você falou, vão ter um ou mais fundos. Um ou dois fundos. Que tem aquela estratégia. Exatamente. Obviamente, tem alguma interseção, tem fundos que às vezes não tem fundos de mandatos específicos. Às vezes foge um pouquinho, compra um pouquinho ali de investment grade quando o fundo é de high yield, mas são mandatos concentrados naquela classe que a gente quis montar. E essa quebra continua na parte de equity. A gente tem equity US, equity Europa, equity Japão, tem Ásia, mercados emergentes. Então você tem um overlap grande, inclusive exposto às moedas dos respectivos países. Então quando a gente está investido em equity Europa, a gente fala que a gente está correndo o risco do euro contra o dólar. Então, assim, até uma percepção
complicado do investidor começar a visualizar isso. Ele está em reais, É um portfólio bem completo. comprando fundo em dólar, que por sua vez corre o risco do euro contra o dólar. Então, Entendi. é uma percepção diferente. E também tem a categoria de hedge funds alternativos, que vai trazer elementos interessantes, até dando um spoiler já de Ray Dalio, que a gente colocou ali na parte de hedge funds. Commodities, a gente está fazendo uma Que é proteção. o próprio AWP que a gente lançou. Né? Exatamente. Perfeito. A gente lançou, ele é exclusivo para... Quer dizer, ele sozinho é exclusivo para investidor profissional, mas aqui a gente conseguiu lançar ele dentro de uma parcela da carteira. Então, Perfeito. a gente tinha dado esse spoiler lá atrás, quando lançou o AWP e vai fazer. Agora, e como é que... E proteções, que é uma parte presente na carteira do fundo local, nesse primo internacional, como é que vocês estão vendo Quer dar uma cor proteções? Eu acho que... Quer dizer, além dessas que a gente já falou que já estão embutidas, né? Quando a gente fala de proteções globais, assim, a gente está colocando uma classe mais de alternativos, né? Tá. O que não são classes tradicionais como renda fixa e renda variável. Então, entra ali commodities, entram ali os hedge funds, então a gente está colocando o fundo do All Weather ali com outro fundo de hedge funds também. Entra ali também real estate, ou seja, fundo imobiliário, Sim. que aqui no Brasil a gente não tem no Fund of Funds, porque não faz sentido uma coisa isenta estar dentro da carteira para a gente ali. Lá fora a gente acaba tendo ele ali. Então, quando a gente fala de proteções, é uma proteção de diversificação de classes. E Eu quando acho você que fala faz todo commodities, ouro, prata, esse tipo de ativos, né? Exatamente. No momento, a gente está com uma alocação pensada ali para estar em ouro. E aí uma coisa muito interessante de falar, que é em relação ao dinamismo, que você até comentou sobre esse fundo, é que ele vai ser dinâmico no sentido da gente ter duas alocações bem definidas ali. Então a gente vai ter uma alocação de longuíssimo prazo, que é estratégica, ou seja, aquela alocação que você tem que morrer com ela. Se eu fosse morrer com o fundo hoje, qual que eu teria para a vida inteira? Aquela alocação de longo prazo. E a gente vai ter uma alocação também tática, que a gente vai dar over ou under, ou seja, eu vou sobrealocar ou subalocar as classes de ativo de acordo com a conjuntura atual. Então a gente já vai começar com uma alocação tática definida também. Então isso vai trazer um pouco de dinamismo na carteira. Pô, legal. Não, bem bacana. Antes da gente entrar nos detalhes do fundo operacional, quer falar um pouco de alguns gestores? Você falou do All Weather, da Bridgewater. Dá um pouco para a gente ter uma ideia que tipo de gestor. É lógico que no material do fundo a gente vai acabar sempre abordando mais quem são os fundos, nas cartas, nos relatórios, vai acabar. Mas quem são eles e até um pouco da noção, assim, quão difícil, quer dizer, ou quão acessível é para o investidor entrar nesses fundos. E você tocou um pouco antes de classes de varejo, depois a gente entra nisso, mas fala assim, quem são as cabeças pensantes que estão por trás desse portfólio? Eu fiz até um levantamento para somar o patrimônio sob gestão desses caras que estão na carteira. E a gente está falando ali de mais de 10 trilhões de dólares sob gestão. O PIB do Brasil, quantas vezes o PIB do Brasil não dá se a gente fizer essa conta, né? Ainda mais com dólar a 5 agora. Então, a gente está escolhendo os caras grandes, os que fazem isso às vezes há séculos, né? Tem casas ali seculares, fundadas em 1800 e alguma coisa. Então a gente está falando de Bridgewater, do Ray Dalio, a gente está falando aqui de Pinco, a gente está falando também de Franklin Templeton, Morgan Stanley, JP Morgan. Então só caras gigantescos. Vanguard também, que tem, apesar de ter ser mais conhecida pela gestão passiva, tem muito recurso sobre gestão. Então, mais ou menos são esses caras. E há fundos, tem 2 da carteira nesse momento, que estão disponíveis aqui também no mercado brasileiro. Com essa tendência, pode ser que comece a ter mais acesso. Então, é possível esperar que vários desses fundos comecem a ficar disponíveis também no mercado brasileiro no futuro próximo. Mas, nesse momento, a gente está acessando lá fora, diretamente, fundos que ainda não chegaram aqui. Então, tem um quê de exclusividade também por estar acessando esses caras. Teve caras ali que não são tão triviais de conseguir esse acesso, teve que ter sido um namoro um pouco mais longo para conseguir achar um espacinho ali. Mas assim, no geral a gente tá falando de gigantes, não tem marinheiro de primeira viagem, são caras com extrema competência, casas com muitos anos de vida e um histórico brilhante. Que foram super abertas com a gente, foram super interessadas no produto, assim. A gente tem um contato semanal com todas elas, então o trabalho foi bem intenso com eles. Não, porque isso é uma coisa importante, né? A gente fala sempre, quer dizer, a indústria brasileira, o investidor brasileiro, ele é mal acostumado com relação à disponibilidade de informações, né? Aqui, por conta de toda a legislação da CVM, quer dizer, tanto em transparência quanto em cota diária, e você entra na base da CVM, você tem tudo acesso. No exterior não é bem assim, né? Tem que ir caçando um pouco dessas informações, então o relacionamento é bem importante. Você comentou antes
classes de varejo ou não, acho que também é legal falar isso, né? No exterior, aqui no Brasil você tem todos os investidores que entram no fundo, eles entram nas mesmas condições do fundo, seja condições de mínimos, seja condições de taxa, seja condições se o fundo está aberto ou se não está aberto para captação. No exterior não é bem assim. Então você pode ter, às vezes, o mesmo fundo com variações, né, portas de entrada diferentes. Então, normalmente, portas de entrada para o varejo, elas têm mínimos menores e taxas maiores, custos mais altos, e ela vai descendo até uma classe institucional que tem custos bem mais baixos, mas valores mínimos maiores, né? Os bancos, o Merola, que foi do Itaú há bastante tempo, fazem isso com fundos diferentes, exato, né? Exatamente. Tem um fundo para o varejo, para o 5 estrelas, para o personalité, né? Vai subindo até chegar no private. Acaba tentando replicar isso, né, numa outra estrutura. No Brasil não tem jeito, né? Você cria vários fundos diferentes, a estrutura fica um pouco mais cara. Lá fora você tem essa vantagem de ter classes diferentes e você conseguir entrar no mesmo fundo com classes diferentes. E aí o que a gente tentou sempre, na medida do possível, foi entrar na classe mais barata de cada fundo. Né? E aí o Arras pode falar melhor, mas a gente conseguiu para a maioria deles entrar na classe mais barata. Isso foi um acesso super diferenciado. Então vamos falar, já que a gente está falando de classe, vamos falar de custo, né? O FOF Melhores Fundos Global, ele tem as características da família. Então, ele tem 0,75% de taxa de administração, né? Mais uma taxa de performance de 10% sobre o que exceder um índice que a gente definiu nos Estados Unidos, que é aquele índice que a gente usa para o Money Rider, Hedge Fund, que a gente usa para o fundo de cripto, que é um benchmark da Treasury americana, que é a taxa de juros americana de curto prazo, de 1 a 12 meses, mais 2%, né? Tudo isso trazido para reais. Né? E aí você tem uma ideia de quanto é o custo, vamos dizer assim, aquele segundo nível de custo, que é o custo, quanto custa a carteira de fundos, mais ou menos? Bom, primeiro, tem isso que você falou, a gente está conseguindo várias classes institucionais. Então, para dar um parâmetro de exemplos reais, tem fundo que está disponível por varejo, com mínimo de $1.000, com taxa de 1,86, por exemplo, e a gente está acessando uma classe que custa 0,8, com mínimo de $5 milhões. Então tem essa diferença de acesso. Mas a carteira, como você mesmo falou, ela vai ser uma carteira viva, que vai mudar a alocação e tudo mais, e isso impacta a taxa, né? O peso que você coloca nos fundos. Por isso, mas nesse momento que a gente está saindo com a carteira, a gente está falando de algo em torno de 1,38, já somando essa taxa de 0,75 da Vitrio. Então, ainda assim, muito acessível, muito competitivo. Faz uma diferença se acessar essas classes institucionais, né? Para o bolso do investidor. Não, bacana. Isso é bem interessante. Né? Porque está acessando todo um conjunto que é difícil de acessar por um preço super convidativo. Um preço que o brasileiro não está acostumado, né? O Brasil é 2% com 20, 2 com 20. Exato. Aqui na Vitrio vocês conseguem fazer custos mais baratos e esse aqui vai ficar mais barato ainda do que a média, né? E família Melhores Fundos, mínimo R$1.000, né, para o aporte inicial e depois movimentações a partir de 100. Então para bater em morto. Até alguns exemplos, posso citar, tem um fundo lá dentro, um fundo de ações, que tem aqui no mercado brasileiro. E esse fundo que foi aberto no mercado brasileiro, ele investe na classe institucional lá fora, mas o espelho brasileiro tem uma sobretaxa. Lá no FOF a gente está acessando diretamente aquela classe direto e trazendo para o investidor o mais barato, né? Então, ficou muito legal mesmo. E uma outra característica importante do fundo, como ele investe 100% no exterior, ele é um fundo para investidor qualificado, né? Que é aquele que tem pelo menos R$1 milhão em aplicações financeiras, ou tem alguma daquelas certificações que a gente lista no site, CGA, CFP, CFA, né, que a CVM percebe como ou agente autônomo, que a CVM percebe como uma qualificação técnica que te permite fazer isso. Isso é uma restrição da CVM, né? Se estivesse no nosso controle, a gente abriria para todo mundo. Gostaria de, entre aspas, comprar essa briga. Eu acho que no futuro vai ser mais flexibilizado esse tipo de acesso, a gente concorda, a gente é um pouco contra, não sei se você também pode falar um pouco sobre isso, sobre a questão de dinheiro, patrimônio ser sinônimo de proficiência em investimentos. A gente acha que a gente não pode tratar o investidor brasileiro como mimado ou incapaz. Eu acho que cada vez mais informação está batendo na porta das pessoas e com o tempo a gente vai... Acho que uma coisa puxa a outra. A partir do momento que tiver demanda, os investidores quiserem acessar mais, agora num cenário de juros baixos que faz sentido,
o regulador ele vai fazer essa leitura da demanda e da necessidade das pessoas e acho que no futuro a gente vai ter mais flexibilização para acesso a investimentos no exterior. Fala um pouco hoje, quer dizer, estamos lançando fundo final de março, crise, coronavírus, quer dizer, como é que está a cabeça de vocês para essa alocação inicial, né? Vocês falaram um pouco dessa alocação estratégica de longo prazo, com ajuste para o tático, o resultado disso agora na largada, com que cara a recomendação de vocês está largando? A gente mudou um pouquinho o que a gente ia fazer, então a gente ia começar um pouco mais agressivo do que está começando. E aí, dadas as restrições de momento, dado o que está acontecendo, a gente decidiu ir um pouquinho mais conservador nesse momento, né? Um pouquinho protegendo um pouquinho mais a carteira. Então a gente vai com uma alocação um pouco acima da neutra, né? da de longo prazo, em ouro e em hedge funds, e vamos com uma alocação um pouquinho mais conservadora em renda variável. A gente vai under em equities e over em hedge funds e commodities. O controle está um pouquinho para trás e, quer dizer, um pouco mais com o pé no freio. Exatamente. E eventualmente, quer dizer, quando tiver sinais de um estabilização, pelo menos, de né? recuperação, aí inverter, eu imagino. Exatamente. Aí quando tiver um cenário de estabilização, de talvez recuperação, de vale, né, de final desse movimento, a gente iria com o pé no acelerador rapidamente. Então a carteira, é importante falar isso também, ela é muito líquida. Então ela consegue fazer movimentações muito rápidas. Diferente de uma carteira de fundos no Brasil. Então a carteira de fundos no Brasil a gente tem D30, D60, D90. O Fund of Funds, para sair de um fundo e entrar em outro, ele demora, o dinheiro tem que entrar na conta. A gestão dentro da carteira. A gestão dentro da carteira ela é um pouco mais lenta por construção, por ser assim mesmo. Lá fora a gente consegue sair, às vezes, em 2, 3 dias. Às vezes, no mesmo dia, você consegue fazer já a movimentação super rapidamente. Então, isso vai acontecer quando o mercado voltar. A gente quer que esse FOF global volte junto também. Legal. Bem bacana. Eu acho que uma coisa legal aproveitar esse gancho e falar, quer dizer, como é que o operacional, né? O operacional desse fundo, ele é muitíssimo parecido, se não igual, o operacional dos demais fundos aí da família dos melhores fundos, né? A gente recebe a recomendação que vem no relatório, né? E aí a gente tem todo o trabalho aqui na Vitrio de implementar isso, abrindo cadastros, fazendo contato com gestores e implementando e executando essas informações, né? E aqui, se bem que aqui tem sempre um trabalho mais a 4 mãos, né? Ainda mais nesse produto exatamente, global. Né? E aí isso que eu ia falar, quer dizer, tanto eu como o Kiki, né, o Rodrigo Knudsen, que trabalha comigo na equipe de gestão aqui na Vitrio, a maior parte da experiência das nossas carreiras é em gestão internacional, né? Ou pelo menos a primeira parte da nossa experiência é em gestão internacional. Quer dizer, eu fiz isso no Unibanco, depois fiz isso na Baum, fiz isso na GPS. O Kiki, né, fez isso comigo no Unibanco, depois trabalhou anos num grande family office de um banco em Mônaco, né? Então também, quer dizer, bem letrados, e a gente trocou muito, né? Esse trabalho, quer dizer, parece casuístico lançar um produto agora no meio da crise, mas isso daqui, esse filho tá no forno há um tempão, né? Ainda mais se tem a parte operacional de conseguir acessar, então sempre foi conversando entre a gente, né? E essa dinâmica de ter uma visão de longo prazo e você ter flexibilidade para acelerar ou frear, isso é bem comum da gestão de fundos, da gestão de fundos exclusivos, da gestão de carteiras no mundo todo. Então acho que isso é uma coisa legal e eventualmente essa ideia até espirre para os fundos locais na medida do possível. A gente queria ter muita confiança de que o produto, de que a carteira fosse o melhor possível, né? Então, não é à toa que foram 6 meses de conversa, não é à toa que a gente teve todo esse relacionamento com gestores que têm presença no Brasil e com alguns que não têm presença no Brasil, mas tem algum representante aqui no Brasil. Então, a construção toda a gente quis deixar muito amarrada, assim, todos os testes que a gente fez, todas as decisões de mini alocação, de subcategoria, de fundo, a gente estudou o desempenho histórico de, acho que um pouco mais de uma centena de fundos, então foi um trabalho bem focado para ver que gestores parecem ter consistência no longo prazo. Tomamos decisão na parte de fund picking, ou seja, na parte de escolher o fundo, tomamos decisões com as gestoras que a gente tem parceria aqui no Brasil, mas a carteira é dinâmica e ao longo do tempo também podem ter novas empresas chegando no Brasil, querendo oferecer, vendo que esse mercado está se desenvolvendo, e a gente quer, nesse momento,
ter o Fund of Funds global que seja o melhor possível no Brasil. Então, a nossa ideia foi ter uma coisa bem completa, bem diversificada e bem dinâmica. Não, e aí só, quer dizer, eu acho que é importante, assim, alguns dos fundos que estão lá, as pessoas conseguem investir individualmente, exatamente. mas a maior parte não. Na maior parte não consegue. Ainda que as gestoras, muitas das gestoras tenham presença no Brasil, ou tem representação, ou tem uma coisa. Eu acho mas que... o mundo, né, começa assim, né? Eu falei bastante com eles ao longo do tempo, é legal dividir com vocês. Quando eu comecei a fazer isso no Unibanco, você começa assim, você dá um passo de cada vez, né? Aí você vai descobrindo, aí quando você descobre um fundo, aí você descobre que tem um fundo que faz aquela mesma classe, mas ele talvez seja melhor para aquele momento. Aí você vai sofisticando. Você se aproxima de alguma casa que você não tinha antes. Que é a mesma coisa que no Brasil não deixa de ser diferente. Aqui no Brasil tá todo mundo muito... Todo mundo enxerga tudo, né? No fato é isso, né? É uma cidade do interior, todo mundo ali, todo mundo em torno da pracinha e da igreja né, no final da tarde. Aqui é uma múltiplas metrópoles. Isso é legal para mostrar que realmente os carinhas que você vai ver na carteira, eles podem se alterar ao longo do tempo. A gente pode eventualmente se aproximar de uma casa que a gente não tinha contato, a gente pode eventualmente descobrir um cara que era um hedge fund mais fechado e a gente consegue desenvolver. Então é uma carteira que a gente sempre vai trabalhar, não só no âmbito de alocação estratégica e tática, como o Bruno falou, mas de melhorar cada vez a parte qualitativa, de achar novos caras, novos gestores. E eu estou comprado nessa ideia que o Bruno falou de a gente tentar fazer o melhor POF global que tem à disposição no Brasil. A gente está realmente... Não, esse é um outro ponto, né? Quer dizer, a gente falou de custo super atrativo, falou de mínimos super atrativos. Esse é um produto que, assim, ele era quase que exclusivo dos private banks e de gestoras de patrimônio de altíssimo patrimônio, né? E eu lembro assim, na GPS a gente custou a fazer um produto assim, e ainda assim, mínimos lá em cima, né? Você só pode ser cliente a partir de 10, 20 milhões. Então, eu imagino que no Itaú também fosse assim, né? Então, dá quase para cravar que para o varejo é inédito também. Com certeza. E você comentou dos mínimos e da opção que os investidores têm de fazer com o próprio dinheiro também. Para alguns fundos desses aqui, até tem a opção dele ter a conta no exterior e fazer a alocação também. Só que o mínimo de cada fundo faz com que o patrimônio dele tenha que ser muito grande em relação a esses R$1.000 que vocês estão oferecendo na Vitro com o mínimo do fundo. Então essa é uma super vantagem. Assim. O cara teria que ter alguns milhões de dólares lá fora para conseguir fazer a alocação exatamente igual. Bem bacana. Bom, gente, estamos aí. Acho que a gente cobriu todos os assuntos bem interessantes para dar uma primeira entrada no produto. É lógico que a gente tem uma série de outras informações no site. Vamos falar desse fundo aí no diário de bordo, em outras cartas. E, obviamente, o pessoal da Empírico está sempre perto da gente aí para a gente explorar mais detalhes e dúvidas. Bom, então eu queria agradecer a presença de vocês. Não sei se vocês querem mandar um último recado, mas estamos bem animados. Não, apenas agradecer o convite e me colocar à disposição sempre que você quiser bater esse papo de novo. A gente está à disposição, realmente muito feliz de estar levando essa opção agora para o varejo, que antes não tinha essa opção, como você bem colocou. Jojo, obrigado pelo convite. Eu só tenho, acho que um assunto que o pessoal sempre pergunta, que é o quanto deve ter de investimento no exterior. Excelente. E eu acho que essa me ajuda em todas as lives e perguntas, aparece uma dessas. E eu acho que esse fundo ele representa basicamente 100% da sua carteira no exterior. Ele consegue representar 100%. Uma coisa que a gente sempre fala lá é que qualquer coisa além da média do Brasil já é bom. O brasileiro ele tem 1% na média no exterior. Isso é um número extremamente baixo, extremamente insignificante versus outros países, não só desenvolvidos, mas emergentes também. Mas a gente sempre costuma falar de um intervalo entre 10% e 25%. Então depende do seu perfil de risco. A pessoa que tem um perfil de risco mais conservadora vai com 10%, quem é perfil de risco um pouco mais arrojado vai com 25%. A pessoa que tem mais passivo em dólar. Se a pessoa tem passivo em dólar, se a pessoa tem, por exemplo, uma filha que estuda lá fora, nos Estados Unidos, tem que pagar a faculdade, e aí tem que casar um pouco com o passivo. Quer dizer, não querendo de novo parecer casuística, agora parece barbada falar isso com o dólar onde está, né? Aí em torno de 5, mas na gestão de patrimônio, né, que são os clientes com patrimônio bem maior, esse número é bem mais alto, né? Sim. A média lá é de 30% a 50% no exterior. Quando não é, né, em momentos de crise passa a ser mais, né? O investidor desiste de tudo no Brasil e quer ter 60%, 70% lá fora. Então, acho que esse número pode ser até
No tempo, ele pode ser até maior. Né? Eu acho que qualquer coisa que saia desse 1%, já é ele tem que ser algo super... representativo na sua diversificação global. Exatamente. Mas acho que excelente ponto, excelente ponto. Jô, obrigado pela conversa. Acho que essa parceria é super importante. Assim, a gente fez um trabalho bem intenso para conseguir colocar isso na rua. Muito legal. Então, gente, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Valeu! Olá, venho aqui para te lembrar que antes de investir em qualquer tipo de fundo, é super importante que você leia o regulamento e os documentos acessórios do fundo que você vai investir, incluindo os seus fatores de risco. Eu sei que dá trabalho, mas é realmente importante, tanto para você se familiarizar com os produtos, quanto para entender os limites que cada fundo obedece. Está tudo lá no regulamento de cada fundo. Todos os documentos de qualquer fundo gerido ou distribuído pela Vitro estão disponíveis no nosso site. As opiniões que a gente traz nesses vídeos não consideram a situação particular de algum investidor. Então, sempre verifique se o produto é adequado ao seu perfil de investimento e também à sua situação financeira. O nosso Suitability está aqui para te ajudar nisso, mas também é muito importante que você tenha a sua própria visão de horizontes e riscos que está disposto a correr. No mais, não se esqueça, rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, investimentos em fundos não contam com qualquer garantia de rentabilidade, seja dos prestadores de serviço, seja de mecanismos de seguro como o Fundo Garantidor de Créditos, e invista sempre com prudência. E na dúvida, fala com a gente antes de decidir.